Meu nome é Juliana Fontes, bolsista do projeto Biopolímeros de Plantas Maranhenses. E o meu nome é Sofia de Laus e eu sou a voluntária do projeto Biopolímeros de Plantas Maranhenses. Uma das fontes de matérias-primas utilizadas no projeto foi a folha de caju, que pertence ao cajueiro, uma planta popular e de ampla distribuição. No entanto, os estudos morfológicos das suas folhas ainda são limitados. A folha de caju pertence à família Anarcadiaceae, do gênero Anarcadium e da espécie Anarcadium ocidentale. É uma planta nativa do Brasil, presente tanto no norte como no nordeste. E é a partir da folha de caju que é extraída a celulose, um polímero de glicose, que apresentam dois importantes grupos funcionais, o grupo OH, que é suscetível à reação de substituição, e a ligação glicosídica, que é suscetível à quebra de cadeia. Além disso, a molécula de celulose apresenta áreas com configuração ordenada, que corresponde à celulose cristalina, que é mais rígida, e à celulose amorfa, que é mais flexível, o que acaba tornando a celulose insolúvel em água e solventes orgânicos, e acaba limitando o inchamento da molécula a apenas as regiões amorfas. As cascas de mandioca foram escolhidas como biomassa do nosso projeto por serem comumente descartadas pelas casas de farinhas aqui do Maranhão e também pela alta quantidade de amido, que assim pode ser usada para uma matriz bioplástica. As de mandioca apresentam alto teor de amido, que chegam a ultrapassar valores de 50% presentes nas cascas. O amido foi escolhido para ser matéria-prima devido à sua organização molecular e suas propriedades. O amido é organizado em pequenos agregados individuais denominados granúloos, que agrupa dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina. A amilose é uma cadeia linear que é responsável por formar uma região amorfa que determina a solubilidade e tem como propriedade a formação de filmes e diferentes estruturas moleculares. Já a amilopectina é uma região cristalina que determina o inchamento do granulo, que é uma propriedade importante na formação de filmes. E se fôssemos capazes de mitigar os problemas ambientais causados pelo uso de plásticos convencionais sem alterar o cotidiano e sem prejudicar ainda mais o planeta? Os bioplásticos são o futuro e a melhor resposta para isso, pois são versáteis, baratos, sustentáveis, duráveis e biodegradáveis. Eles são uma alternativa eficiente para tomar o lugar dos plásticos convencionais. O mundo precisa conhecer suas matérias-primas naturais para a obtenção de polímeros renováveis que poderão tomar o lugar das produções de plásticos comuns. Sendo assim, este projeto propõe-se a desenvolver bioplásticos a partir de folhas de plantas nativas maranhenses, assim como da casca de mandioca, visto que ambas matérias-primas são normalmente descartadas no ambiente e seu aproveitamento é zero. De fácil acesso, essas matérias-primas são resíduos com grandes quantidades de biopolímero que serão os principais personagens nesse projeto. O nosso amido será extraído após feita uma secagem e trituração das cascas de mandioca. Assim será feita uma suspensão dessas farinhas de casca de mandioca em bisulfito de sódio 0,06% por 48 horas. Após isso, será feita uma moagem em um mini processador por 10 minutos e, posteriormente, será peneirada a farinha após a moagem. Após isso, o amido será decantado, o resíduo de fundo será submetido a uma secagem por 24 horas a 50 graus Celsius em estufa, e assim a gente obtém um amido. Essa metodologia ela segue o que foi indicado por Cauê et al. 2004, com algumas modificações. O amido obtido será caracterizado quanto a poder de inchamento, índice de solubilidade e temperatura de gelatinização. Para a obtenção da celulose foi realizada a esqueletização, processo que ocorre naturalmente pela ação de larvas e insetos. Ainda assim, esse processo pode ser realizado quimicamente, onde o mesmo se baseia na reação com bicarbonato de sódio, responsável por alterar a estrutura de clorofila, trocando o átomo central, o magnésio, por átomos de hidrogênio, e na reação com hipoclorito de sódio, responsável por auxiliar na remoção total da clorofila, oxidando a lignina. Assim, é possível obter estrutura vascular da folha, ou seja, a parede celular, onde é armazenado nutrientes e polímeros como a celulose e lignífera em diferentes proporções. A produção do biofilme de celulose baseou-se na utilização de um sistema de hidróxido de sódio, ureia, água, como solvente para a celulose e na adição de glicerina como aditivo. A metodologia de produção do biofilme de amido se chama casting, que consiste em um pré-aquecimento da mistura amido, água e glicerol, depois um espalhamento em placa de vidro que se chama casting, e a evaporação do solvente e a formação do filme. Será adicionado o glicerol ao amido para ampliar e melhorar as características físico e químicas e de performance do amido, já que os biopolímeros são atrativos, porém limitados, com características inferiores aos sintéticos e uso industrial não vantajoso. O glicerol é o aditivo escolhido devido à sua estabilidade e compatibilidade com o amido e o celulose. A caracterização do biofilme de amido será quanto à análise de espessura, com medição com um paquímetro com média de 5 pontos diferentes, e o teor de umidade, que é uma metodologia determinada por Naim et al. 2007. O inchamento é controlado pela amilopectina, que determina o comportamento em água e significa a capacidade de hidratar e expandir do granulo em água quente. Será expresso em vezes de ganho de peso em relação à massa inicial. As nossas amostras foram analisadas em triplicata com valores médio desvio padrão do poder de inchamento e solubilidade em 75 graus Celsius. O nosso inchamento grama por grama apresentou média de 14,33%.
grama por grama, o que está maior do que encontrado na literatura e apresentado por Varias 2017, com média de 14,77, e por Leite, que tem média de 10,5. Bem, quanto à nossa solubilidade, será determinada pela amilose, ao passo que ela é lixiviada do granulo. A solubilidade aumenta em razão da temperatura e será expressa em porcentagem. As nossas amostras apresentaram média de solubilidade de 10,33%, o que é também um valor acima do apresentado por Souto 2011, que apresenta 9,5% de solubilidade, e Leite, que apresenta 9,5% em 2016. Os resultados da caracterização da folha de caju apresentaram valores bons para a finalidade da pesquisa e até mesmo quando comparados com outras estruturas da própria planta, o cajueiro, havendo claro diferenças mínimas. Dando ênfase no foco do projeto, os valores de celulose nas folhas secas foi de 36,3 e nas folhas esqueletizadas 23,4. Sendo assim, as folhas secas apresentaram um valor superior, enquanto as folhas esqueletizadas foram próximas ao bagaço de caju. A reação positiva para a celulose evidencia caracteres típicos de plantas que estão sob restrição hídrica, isso porque a presença de tecido de reserva, no caso a estrutura vascular, obtida através da esqueletização, faz com que sejam armazenados esses nutrientes. A temperatura de gelatinização é um incremento irreversível do granulo, caracterizado pelo aumento da viscosidade. O nosso amido de mandioca apresenta intervalo de gelatinização de 60 a 60 graus Celsius, o que está de acordo com Bob 1995 e Fahrenheit 2013. A determinação da temperatura será importante para determinar a temperatura de cocção da solução fumogênica. Os aspectos visuais apresentados pelos nossos granulos inchados estão correspondendo ao apresentado por Rocha et al. 2009 e Ramos et al. 2013. Como vimos, a solução de hidróxido de sódio e ureia foi usada para dissolver a celulose, sistema que, quando comparado a outros sistemas de solvente comuns, é mais barato e menos tóxico ao meio ambiente. Também foi adicionado a glicerina com a finalidade de tornar a mistura uma solução filmogênica e evitar a ruptura dos fios durante a secagem. No entanto, tal adição não foi suficiente para que o resultado final apresentasse o aspecto de fio. Isso porque a celulose é inerentemente cristalina devido às fortes ligações de hidrogênio e à força de Van der Waals. Assim, levando em consideração a cristalização da celulose, alternativas foram pensadas a fim de solucionar o problema, como a formação de blendas poliméricas, que nada mais é que a junção de 2 ou mais polímeros a fim de melhorar as propriedades, onde tal solução foi testada em laboratório com a adição de amido, havendo uma melhora no aspecto visual do filme, assim como a mudança de metodologia e a mudança de aditivo. Diferente dos bioplásticos de celulose, os bioplásticos de amido apresentaram dentro do esperado para os aspectos visuais e físicos, o que está de acordo com o apresentado por Kettian em 2011. Desde a solução filmogênica, os nossos biofilmes apresentaram-se opacos e viscosos, que o que era que já esperava, e após a secagem, eles apresentaram homogêneos, maleáveis, com certo grau de transparência e uma cor amarronzada que deve-se às cascas. Contudo, os nossos bioplásticos apresentaram-se com rupturas não homogêneos, rígidos, quando fizemos alterações nas concentrações dos nossos solventes, assim como mudanças na temperatura e na umidade relativa, como demonstram as imagens aqui. Os nossos filmes foram caracterizados quanto análise de espessura e teor de umidade. A espessura dos nossos biofilmes apresentaram médias de 0,042 mm e 0,052 mm para amido e celulose, respectivamente. Essa espessura foi de difícil controle devido à viscosidade do nosso material e por difícil espalhamento sobre a superfície onde foram acoplados, e o que está de acordo com o escrito por Sobral 1999. O nosso teor de umidade apresenta média de 36,12%, o que está de acordo com o que é apresentado por Dos Santos et al. 2013. Contudo, esse valor é superior ao esperado pela literatura, visto que valores maiores que 15% apresentam alto taxa de umidade e aspecto hidrofílico, o que ajuda na absorção de água e aumenta o risco de atividade bacteriana, o que não é indicado por série de 2011. As características físico-químicas da celulose do amido apresentaram bons resultados, importantes para a produção e propriedades dos biofilmes, onde os bioplásticos de amido apresentaram boa aparência e textura, mas com alta umidade, e os de celulose apresentaram-se cristalinos, rígidos e inflexíveis. Então, é necessário fazer mais testes para entender os aspectos físico-químicos e de performance dos nossos biofilmes, assim como estudar a adição de aditivos que melhorem as propriedades dos nossos biofilmes.